Ramagem é questionário depoimento da PF sobre informante no governo Wilson Witzel que ganhou cargo no gabinete de Bolsonaro. Ex-chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, é investigado por supostamente comandar um esquema de espionagem ilegal. Ele nega qualquer irregularidade. Claro, até porque, como a gente sabe, como diz aqui o Pacto de San José da Costa Rica, né, no seu artigo 8º, na linha G, diz que ninguém, né, Thalia, ninguém é um direito do indivíduo não ser obrigado a depor contra si, nem a declarar-se culpado. Então, apesar de os bolsonaristas gostarem de produzir muitas provas contra si, tem coisa que é inerente à vontade deles, né, são direitos adquiridos. A gente vai lembrar que o depoimento prestado pelo Ramagem foi de cerca de 7 horas na Polícia Federal na semana passada, tá? A Polícia Federal fez 130 perguntas para ele e uma das perguntas que foi feita para ele foi o questionamento sobre um informante que eles teriam com cargo no governo do Rio de Janeiro e que teria sido recrutado para passar informações sobre o então governador Wilson Witzel, que era adversário político do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal descobriu no caso após ter acesso ali aos e-mails do Ramagem e ter encontrado entre os documentos que foram recuperados um documento intitulado de Análise Primeiro Contato Docs, que fazia um relato de uma, entre aspas, entrevista com um informante, à época, assessor do gabinete do então vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e segundo a PF, o colaborador informal era entre aspas, uma fonte humana que foi recrutada para obtenção de vantagens políticas em troca de cargo público no governo federal. Os investigadores apontaram indícios de que a motivação do informante era contribuir com informações sobre o então governador Witzel e bastidores das investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro envolvendo Flávio Bolsonaro em troca de um cargo na gestão federal, o que foi concretizado com a nomeação do colaborador no gabinete da Presidência da República no Rio de Janeiro. E aqui a gente consegue entender alguns pontos que são importantes, porque o Witzel já falou mais de uma vez que a partir do momento que ele começou a investigar coisas ali do clã, que o governo dele, na verdade, né, tanto a Polícia Civil quanto o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, órgão que ele teria, inclusive, como indicar o chefe, ele passou a ter problemas a partir do momento que o Flávio Bolsonaro entrou na mira das investigações. Ele falou também sobre o caso Marielle e fica cada vez mais claro que o impeachment do Witzel pode ter sido armado pelo Bolsonaro. Pode ter sido armado pelo Bolsonaro. E aqui traz o resto do material. Segundo o arquivo encontrado no e-mail de Ramagem, a motivação, entre aspas, era, entre aspas, conseguir um cargo junto ao grupo político vinculado ao presidente da República. Durante a entrevista, ele deixou isso claro várias vezes, insinuando que poderia conseguir mais informações se tivesse com o cargo assegurado. Tá ali, inclusive, no material encontrado pelo Ramagem. E aqui é importante a gente trazer esse material para vocês, porque olha o que diz aqui o trecho do que o informante teria passado para o Ramagem, tá? Fabrício Queiroz iria assinar um acordo de delação premiada envolvendo o nome do presidente Bolsonaro e de seus familiares. No entanto, o colaborador não apresentou nenhuma materialidade, nem mesmo qualquer elemento que permitisse comprovar esta afirmação. Ou seja, não dá para entender aqui se estava falando do Queiroz não apresentar materialidade ou se estava falando do informante que estava dizendo que o Queiroz tinha fechado uma delação premiada com o Ministério Público, ou que ele iria assinar uma delação premiada com o Ministério Público do Rio de Janeiro. O que a gente vai lembrar aqui, que eu preciso trazer para vocês, ó, é que o Queiroz deu uma entrevista à Veja em dezembro de 2023, tá? E tá aqui, ó. Queiroz reclama do distanciamento do clã Bolsonaro e manda o recado. O castigo vem a cavalo. Mais do que as finanças, ingressar na política é o objetivo número 1 de Fabrício Queiroz, que foi considerado um dos principais amigos do ex-presidente. Inclusive, ele era chamado por Flávio Bolsonaro de tio, tá? E olha o que ele diz aqui no trecho da entrevista, tá? Tô passando por uma dificuldade muito grande e tô precisando de dinheiro, tá? Natal chegando aqui, eu vivo de fachada. Todo mundo acha que eu tenho dinheiro, mas só Deus sabe o quanto eu e minha família estamos destruídos, disse Queiroz e acrescentou: eu era um cara feliz, sempre tive minha correria e hoje sou um cara leproso. Fiquei hiper conhecido e não tenho apoio. Não adianta dar dinheiro, dinheiro não resolve, tem que dar moral. Uma posição para trabalhar, para encaixar os meus filhos. A gente vai lembrar, inclusive, que o Bolsonaro articulou ali para encaixar os filhos do Queiroz no governo do Rio de Janeiro, se não me falha, já no governo do Cláudio Castro,
tá? Onde o Fabrício Queiroz estava lá. E na entrevista que ele deu pra Veja nessa época, ele comentou o seguinte aqui, que foi perguntado pra ele sobre essa história do castigo que vem a cavalo. Tá aqui, ó. O castigo vem a cavalo. Qual a relação do senhor com a família Bolsonaro? Ele falou: nunca mais falei com ninguém. A última vez foi com o Flávio, no ano passado, na época em que eu queria ser candidato a deputado. Depois disso, nunca mais trocamos ideia. Queria muito o apoio deles para eu poder ganhar a eleição, mas não forcei a barra. Eles não o apoiaram. Se Jair acenasse para mim com alguma coisa, com certeza eu seria deputado estadual hoje. Agora eles seguem a vida deles lá, estão numa fogueira danada. Pelo que conheço, acho que o Jair se arrepende de ter sido presidente. Só está tomando porrada. Todos da família estão expostos e o sistema voltou. E aí é a tentativa de passar um paninho pro Bolsonaro.